a arrecadação do Estado não é produção. Então, esse país tem que produzir. O grosso da produção em qualquer grande país envolve setores que têm segredo comercial, domínio tecnológico e volume do capital. Isso aí é dado, né? No área estatística a gente traz de maneira abundante, setor por setor. Não há um só país que são considerados países bem-sucedidos do ponto de vista do capitalismo, entre aspas, que não dominam setores e cadeias de produção inteira, inclusive com unidades que, quando é o caso, operam aqui no Brasil, por exemplo. Não há um só caso. Eu desafio, pode pegar Suíça, Suécia, Finlândia, Polônia, Dinamarca, não precisa nem ser os clássicos. Vocês vão ver que todos eles vão ter no setor farmacêutico, em vários setores, químicos, setores de tecnologia, onde eles dominam cadeias de produção inteira. Os volumes do capital que isso aqui exige, nós estamos falando aqui de centenas de bilhões de dólar. Centenas de bilhões de dólar. A pessoa que está querendo sobreviver, que está lutando para sobreviver com um negocinho e tudo mais, inclusive se associam à cadeia dessas empresas. A gente pegar uma Amazon, por exemplo, hoje todo o comércio está associado a uma cadeia como uma da Amazon ou uma Alibaba. Hoje todo o setor de transporte está associado a cadeias como da Uber. Como que o Brasil vai se desenvolver nesses setores? Olha a massa de capital que é necessária em setores de inteligência artificial. Então, inclusive, do ponto de vista do assim chamado pequeno empreendedor, que hoje é duplamente extirpado, não só pela carga tributária e depois por grandes empresas do qual eles têm que se associar dentro dessas plataformas, que é por meio do qual todas elas sobrevivem, né? Na verdade, e o exemplo dos Estados Unidos é sempre esse, a estrutura produtiva é sempre deixada de lado. Eu desafio, digam um exemplo, né? Ele deu um realmente, que é a Argentina. A gente pode pegar todos os índices da Argentina, em termos de desemprego, em termos de empobrecimento. A Argentina é o pior, é o Brasil acelerado. Tudo, cara. Tanto que, inclusive, a popularidade do Milei agora nunca esteve tão baixa desde que ele assumiu. O grau de empobrecimento na Argentina multiplicou, assim, nós estamos falando na casa de 150%. Desde que o governo assumiu. Por quê? Porque é um país que tem uma estrutura produtiva débil. Nenhum deles responde a essa questão fundamental. Ninguém da direita brasileira. E a esquerda fala do problema, a esquerda dominante, mas também sem apresentar como que eles vão fazer, né? Ou seja, o capital privado brasileiro não quer fazer, porque é mais fácil ganhar dinheiro na mineração, é mais fácil ganhar dinheiro em algo que não envolve risco, porque o capitalista detesta risco, né? Com todas as forças. E o excedente que eles pegam, já que não tem como ampliar a escala de produção, o que eles fazem com esses excedentes? Mandam para fora do Brasil, meio trilhão que sai do Brasil todos os anos, tá? De capital mandado para fora. Vai viver nas costas do Estado, por meio de títulos da dívida pública, ou então vai comprar empresa pública, já que eles não têm como criar novas empresas, porque não tem consumo para atender nova demanda. Então vai comprar a empresa que foi criada com dinheiro público e depois o cara vai lucrar para jogar o lucro para fora do país ou em títulos de diversos tipos, né? Então essa é a questão que a direita nunca responde. Tudo que eles usam é um espantalho. A escala de produção e a tecnologia de ponta, elas são fundamentais. Volta pro... Agora eles vão a minha pergunta. 2 minutos para pergunta. Eu só vou complementar uma coisa. A escala de produção... Vamos lá? A escala de produção e a tecnologia de ponta, eu concordo com vocês, são fundamentais para o progresso, para a construção de um país. Só que, eventualmente, se você não tem um estímulo do Estado para que haja um livre empreendedorismo, você está falando que os empresários têm medo. É claro que os empresários vão ter medo porque não tem uma política estatal que achata o empreendedorismo. A lei da liberdade econômica que o Bolsonaro fez foi extraordinária, mas ela foi limitada no governo Lula. A lei de liberdade econômica que a Argentina tem é extraordinária. A lei de liberdade econômica que os Estados Unidos têm são extraordinárias. Entendeu? Você tem um estímulo a que o médio, o micro, o grande empresário estabeleça correr esses riscos. Agora, se você tem uma carga tributária gigantesca que puxa você para o centro da Terra, para que puxa você com uma força gravitacional para arrebentar seus lucros, você não vai ter estímulo nenhum. A minha pergunta... até perdi aqui. A minha pergunta vai no seguinte. Eu estive numa greve de estudantes recentemente, da USP, que reivindicavam melhores estruturas de alimentação e de alojamento, sendo que eles estudam de graça, eventualmente, e eu percebi uma escala de terror. Eu fui agredido, o vereador Rubinho Nunes levou um soco no rosto. Ou seja, eu queria saber, primeiro, você não acha que greve de estudante não é coisa de vagabundo? Porque estudante tem que estudar. Estudante não trabalha, ele não é remunerado por um trabalho, ele é remunerado através da aula que a gente paga para ele. Isso não é mais uma prova de que, eventualmente, a esquerda toma as universidades não só para fazer uma lavagem cerebral, uma cooptação ideológica, mas um desestímulo ao estudo só para fazer piquete em ponto de universidade e arrebentar com o direito de quem quer estudar? É a pergunta que eu te faço. Certo. 2 minutos, Machado.
Não, isso aí é uma boa questão, porque eu dou até o meu exemplo individual da importância da assistência estudantil, essa questão toda. Eu vim da cidade, no Vale do Jequitinhonha, Turmalina, estudei em escola pública lá a vida inteira. A principal fonte de renda da minha família era da minha mãe, que era professora do Estado, que, comparado com Belo Horizonte, por exemplo, ganha bem menos. E se eu quisesse ter alguma chance de ascender a universidade, eu tinha que ter acesso já no ensino médio a alguma coisa melhorzinha. O que eu consegui foi passar numa prova do Cefet, em Araxá, 1.000 quilômetros de distância de onde eu morava, saí de casa com 14 anos de idade. Sem assistência estudantil, eu não me conseguiria manter nessa cidade por nem sequer 2 meses, 3 meses. Eu comecei a participar do movimento estudantil, eu não sabia nem quem que era Marx, e é verdade. Eu lembro até hoje, uma discussão com um colega de República, que a gente dividia uma casa tipo entre 10 pessoas, que ele mencionou Marx para mim pela primeira vez e eu não sabia muito bem quem que era, e ele ficou perplexo e teve uma conversa comigo. Eu comecei a participar no movimento estudantil porque já no ensino médio, vários assistências estudantis que a gente tinha quando eu cheguei na escola, elas começaram a ser cortadas no curso desses 3 anos. E aquilo era fundamental ali para a minha sobrevivência. Não foi algo tranquilo, não. Acho que pessoas passaram situação muito difícil, mais difícil que eu, não tiveram nem oportunidade. Eu nem fico contando essas coisas. Mas a gente chegou a passar uma semana comendo só batata cozida, coisas desse gênero, para conseguir terminar um ensino médio, ter acesso à universidade. Depois da universidade a mesma coisa. Eu não pude fazer os cursos que eu queria fazer, porque eu tinha que entrar num curso que eu conseguia sobreviver desde o primeiro dia. Por quê? Porque eu não tinha acesso, a UFMG já tinha acabado a assistência estudantil. A assistência estudantil de lá era um teste bem burocrático, era uma organização que taxava os estudantes para poder fazer assistência estudantil e que era bem discriminatória. Então, se o cara passasse em medicina, por exemplo, era muito mais fácil de conseguir do que se ele passasse em qualquer outro curso. Então, por exemplo, eu tive que optar por fazer um curso que não era o que eu queria no primeiro plano, porque eu tinha que ter um curso que desde o primeiro semestre eu conseguia sobreviver. Já falei isso várias vezes. Foi assim que eu fiz o curso de ciência da computação, sem o qual eu não teria conseguido formar. Ainda assim, sem algum tipo de apoio, como aconteceu quando eu estudei no Cefet em Araxá, sem algum tipo de apoio que aconteceu na UFMG, não recebia recurso, mas eu tive acesso a almoço mais barato, janta bem mais barato, essas coisas todas, eu não teria conseguido fazer ensino superior nem absolutamente nada disso. Então, a assistência estudantil ela é absolutamente decisiva, e se você está perdendo aquilo ali, você tem que lutar por aquilo, é bastante óbvio. A minha primeira atuação que eu tive na vida foi no movimento estudantil em Araxá, em torno da minha necessidade, em torno de coisas que eu precisava para sobreviver, para continuar estudando ali, que começou a ser cortado um por um, e que se eu não batalhasse por aquilo ali, se eu não lutasse por aquilo ali, eu tinha que voltar para a minha cidade. E bye, adeus chance de fazer universidade, coisa do tipo, eu ia ter que tentar por outros caminhos, por outras vias. Né? Então, greve é um mecanismo... Para estudante. É um mecanismo de combate, de luta, inclusive de estudantes, né? Porque, da mesma forma que trabalhadores, a massa das pessoas que trabalham fazem greve, estudantes também podem fazer. Por que greve é esse mecanismo? Porque ela, ao paralisar uma determinada atividade, ela cria uma situação de correlação de forças. Tem uma questão que é dada no capitalismo que é bastante interessante, eu faço menção nela aqui. A gente vive em uma sociedade que é uma sociedade aparentemente livre, aparentemente igual, mas que te coloca na situação de direito contra direito, só que quem está do outro lado é sempre quem controla a estrutura inteira. Seja quem controla a estrutura educacional, que pode ser privada, pode ser pública, pode ser o Estado, seja quem é o dono do capital, né? Então é uma relação muito igual. Né? Você tem de um lado um trabalhador que pode ser demitido, do outro lado você tem um patrão que não pode ser demitido. Então como que você pode se organizar para lutar contra uma estrutura estatal ou contra uma empresa? Só coletivamente e somente por meio da força. Somente por